Carvalho, Arta, qual a tua opinião a respeito da federação dos partidos? Você entende que seria uma saída? Essas federações, elas foram pensadas, tá, para ser um respiro para os partidos pequenos no Brasil. O que são essas federações? Você sabe que existe no Brasil um problema sério. Nós temos uma renca de partidos, tá? Nós temos partidos que se formam assim, um cacique econômico, não sei do que lá, o dinheiro do agronegócio, o dinheiro de algum mega bilionário, o cara resolve montar um partidinho para ele consegue lá meia dúzia de gente, pega as assinaturas, faz o trabalho que tem que fazer, não é fácil, mas o capital arruma seus sistemas, tá? E aí cria um partido que tem um cacique, 2, 3 caciques, não sei o que, e esse cara consegue eleger o fulano Beltrano, porque pega um tiririca da vida, pega não sei do que, e assim foram se criando uma quantidade gigantesca de partidos no Brasil. Todos os cientistas políticos que trabalham com isso, são especialistas nisso, dizem que quanto mais partidos, pior é a qualidade da nossa democracia. Que o melhor sistema seriam sistemas bipartidários, seriam mais sólidos, né? Como você tem nos Estados Unidos, por exemplo, como você tem na Inglaterra, que são os modelos que a galera usa. Então, se pensou em como eu não pode simplesmente proibir os partidos, né, mas como é que eu forço, como é que eu crio amarras institucionais para que eu constranja o crescimento, o surgimento de novos partidos e obrigue a esses novos partidos a entrarem num processo de negociação para encontrarem pontos em comuns com os partidos já existentes e irem, a partir daí, se amalgamando para a gente conseguir chegar a um número menor de partido, mas mantendo a mesma pluralidade política, vamos dizer assim. Porque não basta você simplesmente cortar, né? Não quero partidos de esquerda. Tira todos. Não funciona assim. Você tem que manter uma certa pluralidade política e jogar por elas, mas fazer com que esses partidos se adequem. Então se criou a ideia das cláusulas de barreira. Então, a cada eleição, os partidos eram obrigados a atingir determinados níveis de representatividade. Então, você tem que ter tantos senadores, tem que ter tantos senadores eleitos em tantos estados diferentes, tem que ter tanto de voto para deputado, tem que ter tanto de voto não sei do que. E alguns desses partidos passaram a ter problemas sérios de alcançar essas cláusulas de barreira, tá? E partidos antigos, partidos que, do ponto de vista histórico, não podiam acabar, como, por exemplo, o PCB. O Partido Comunista Brasileiro é um partido que eu julgo que não sou filiado do Partido Comunista. Muitas vezes vejo algumas pessoas dizendo grandes bobagens, como provavelmente eles olham o que eu digo e dizem que eu estou dizendo grande bobagem, é do jogo, mas eu acho que é um partido histórico que não podia simplesmente ser jogado na lata do lixo. Mas não foi criada uma cláusula histórica nessa lei, né? Então o que acontecia? Na prática, esses partidos iam literalmente sumir. Então se criou a ideia de federação agora para dar um respiro, efetivamente, pela bagunça que foi feita a partir de 2013, especificamente 2014, 15, 16 e a eleição de 18. O que os cientistas políticos viram? Olha, aqui houve uma bagunça tão grande que o sistema político brasileiro não conseguiu se atentar para a importância das mudanças da cláusula de barreira. É como se as pessoas tivessem perdido 4 anos e de repente aparecesse na eleição e disse, puta, tem a cláusula de barreira, agora você não conseguir gente, agora você não fazer... Então, para dar esse respiro para os partidos, se criou a ideia da federação. Então, a federação seria uma junção de determinados grupos, determinados partidos que guardam, vamos dizer assim, as suas identidades em separado, né? Eles não são assimilados pelos partidos, mas eles guardam identidade, só que seria um casamento por 4 anos. Então, por 4 anos, eles têm que fazer as mesmas alianças no ponto de vista nacional, do ponto de vista regional, né, dos estados e no ponto de vista dos municípios. Ou seja, é um casamento formal por 4 anos, todo mundo junto e ponto final. Como vai se dar as nominatas dentro dessas federações? Cada um que se entenda. Se os partidos pequenos querem entregar todos os cargos para o grande, façam, mas o que acontece normalmente é uma negociação. Olha, você vai indicar o cargo, o candidato a governador, tá? na nossa federação. Só que o candidato ao Senado é do meu partido. Mas no meu partido eu tenho um cara com mais votos, o problema é seu, dane-se, o Senado vai ficar com o meu partido, que é o segundo partido da federação. Eu tenho lá, sei lá, 18 candidatos a deputado federal, ok. Então o partido X vai ficar com 6, o outro partido vai indicar 2, o outro 2, o outro, e assim ia. Então a federação é todo um processo de negociação. O intuito era salvar esses pequenos partidos, tá? Era fazer com que esses pequenos partidos vissem as vantagens de se aliar a grandes partidos e que, a partir daí, isso acabasse criando condições para que esses partidos fossem se tornando parte dos outros maiores.
Mas como tudo que acontece no Brasil, isso tudo foi jogado por água abaixo. Porque o que aconteceu não foi uma junção de partidos pequenos com partidos grandes para que esses partidos pequenos pudessem, de alguma forma, não perder representatividade política e exercer essa representatividade por dentro dos grandes. O que aconteceu foi uma junção de partidos médios. Então, dois partidos médios que não estavam afetados pela cláusula de barreira nem nada, eles resolveram se juntar aqui para fazer uma bolada, né, para a gente dar uma chacoalhada nesse negócio. E aí as elites brasileiras começaram a perceber, opa, então se não é mais para pegar partido pequeno, a gente pode começar a trabalhar isso como forma de majorar os votos que a gente vai ganhar. E aí começou essas histórias de o PT, por exemplo, que é um partido grande, fazer uma federação com o PSB, que também é um partido grande, que até onde eu sei não tinha problema na cláusula de barreira. E aí entra essa situação, porque se fosse com um partido pequeno, não tinha negociação, né? O PT aceita vocês aqui, o que vocês querem? Nós temos um líder, um candidato, ok, bota o teu candidato aqui com o partido do PT, ele vai concorrer lá, o resto segue normal, né? Segue normal, então vai lá. Mas do jeito que foi feito, não. Aí gera problemas, porque vem um processo de negociação que nem está em São Paulo, o Haddad quer ser candidato, o Márcio França diz que não, aí vem essas pequenas traições, né? O Alckmin vai chegar lá e vai dizer, olha, eu entro no PSB para ser vice do Lula, mas eu não quero ninguém em São Paulo concorrendo, porque eu não quero dividir os palanques e tal. Aí o Márcio Franca diz, dane-se, eu vou concorrer mesmo, vocês que se explodam. Acontece esse negócio da tábua. Então, no fundo, ao invés de ser uma ferramenta para simplificar e facilitar a acomodação política e o processo de representação política no Brasil, tem se tornado uma ferramenta de maior complexificação e, principalmente, uma ferramenta de um jogo político violentíssimo, porque pequenos grupos podem estar cobrando aí pelo seu apoio. Quando eu falo cobrando, não estou falando em dinheiro, tá? Estou falando cobrando apoio político de valor muito mais alto do que efetivamente ele tem para oferecer, porque as federações estão se tornando uma ferramenta ativa para você transformar um cenário político brasileiro radicalmente de uma hora para outra. Quer dizer, determinados candidatos que não teriam chance nenhuma de se eleger porque os seus partidos eram pequenos, podem fazer coligações ali, coligações não, podem entrar em federações e viabilizar candidatos e alterar sensivelmente a corrida para os cargos majoritários e mesmo para os cargos proporcionais, de uma forma em que a gente ainda não conseguiu olhar com um certo cuidado. Então, ao invés de simplificar a coisa, eles complexificaram mais. Não sei como é que isso vai acabar terminando.